fofoca. Você está gostando, né? Você gosta, é mais sua linha, né, Renato Rodrigues? Olha, só falta um café. O café já tem. Bolinho. Um bolinho Bora, de laranja. vamos ver, porque o Landinho andou falando do Gabriel por aí. O Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo. Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Eu diria que entre o Flamengo e o Claudinho, o problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Boa, ouvimos aí os trechos da entrevista do Landinho, aos nossos colegas do Charla Podcast, falando sobre o Gabriel, a proposta que foi apresentada e também foi recusada por ele, né? No último fim de semana ele sai de campo e fala que muita coisa não foi cumprida e aí vai lá o diretivo do Flamengo também e retruca, fala do que trouxe. Tá bem desgastada já essa relação, né, Fer? Então, o Rafa Marques já tá com a gente? Então vamos com ele lá primeiro. Rafael Marques, então, trazendo até mais informações, que aí depois bata um papo aqui também com o Fernando Campos. Seja bem-vindo, seu Rafael Marques. Um beijo para você, amigo. Boa tarde. Boa tarde, beijo pra você, Glaucia, um abração aí para o Renato e para o Donan. Depois o Donan me ensina como criticar tecnicamente um jogador de futebol com tanta elegância como ele fez agora em relação ao Martin Braithwaite. Mas dito isso, o assunto é Gabigol, um jogador que tem muito mais recursos técnicos do que o Braithwaite e que é assunto no Flamengo constantemente, né? Ontem teve essa entrevista assim do presidente Rodolfo Landim ao Charla Podcast. E óbvio que o assunto Gabigol é aquele que mais mobiliza o sentimento do torcedor do Flamengo. A gente está falando de um jogador que tem 5 anos e meio de clube, que tem 12 conquistas com a camisa do Flamengo, 7 vezes artilheiro de campeonatos, herói de 2 das 3 Libertadores que o Flamengo tem, mas que há algum tempo já a performance no campo é bastante contestada. E de alguns tempos para cá, algumas ações fora de campo também são muito contestadas. Apenas para poder fazer essa contextualização de tempo e espaço, o processo de conversas entre Gabigol e Flamengo para a renovação do contrato dele com o clube começou em julho do ano passado, quando o Flamengo vivia uma fase técnica muito ruim. Era o início do trabalho do Sampaoli, o Flamengo tinha demitido o Vitor Pereira. O Flamengo estava vivendo uma temporada com poucas perspectivas, porque o desempenho técnico do time não era bom. Já havia perdido alguns campeonatos com o Vitor Pereira. Havia outros contratos com encerramento no final de 2023, casos de Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. E o Gabigol não estava na linha de prioridade. Mesmo assim, um ano e meio antes do término do contrato dele com o Flamengo, o staff do jogador começou a tentar antecipar conversas para esta renovação. Àquela altura, Gabigol já estava sentindo o dissabor do banco de reservas, o que para ele era inédito se nós tivéssemos como comparação, como base, os 4 anos anteriores dele com a camisa rubro-negra. Dito isso, outras coisas foram acontecendo. O Tite chegou, Gabigol foi banco a maior parte do tempo desde que o novo técnico assumiu a equipe ainda em setembro do ano passado e, querendo ou não, o Flamengo já ganhou o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara e tem uma perspectiva de rendimento melhor na temporada 2024. Como a lei permite que o Gabigol assine um pré-contrato com qualquer outro clube que ele quiser assinar, porque já está naquela fase de 6 meses do término do atual compromisso com o Flamengo, fica sempre essa expectativa sobre a possibilidade ou não do ídolo permanecer no clube. E o Rodolfo Landim foi muito assertivo ao falar sobre o Gabigol. O Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato
de longo prazo, ele quer um contrato longo, e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar, e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. Não é só reconhecimento, é assim, dizer o seguinte: olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Para ser sincero, depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele, que é o nosso teto. Ele já deu umas 10 declarações. Já estava tudo certo. Que já estava tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. Bom, está muito claro qual é o posicionamento do clube, no caso do presidente Rodolfo Landim, que é um discurso alinhado com o vice de futebol Marcos Braz. Ainda sobre atacante do elenco do Flamengo, só para devolver para o estúdio, Pedro também foi tema nessa entrevista que Rodolfo Landim concedeu ao Charla Podcast. E aí perguntaram para o presidente do Flamengo se o Pedro poderia ser negociado. E ele até usou uma frase um tanto quanto forte, né, pesada. Disse Rodolfo Landim: só se for por cima do meu cadáver. Ou então pagando a multa. A multa do Pedro é de 100 milhões de euros, meus amigos. Boa, Rafa. É isso, né, Feira? A gente estava dizendo, antes até de acionar o Rafa e seguir ouvindo aí mais um trecho do Landim, como está desgastada essa relação, né? E ele fala também, ok, o Gabigol quer uma outra quantia, não a que a gente oferece, precisa desempenhar, precisa render por isso, né? Ainda tem outras coisas nesse balaio todo, tem essa situação dele, esse impasse ainda desse julgamento do antidoping e o que ele tem de mercado no próprio Brasil, né? Sim. Falou muito do Palmeiras até antes da abertura dessa janela, talvez seja o principal time hoje que tenha como custear um Gabigol. Acho que foi uma declaração bem transparente do Landim de toda a situação. É um fogo cruzado nesse momento, né? O Gabigol também falou, né, após o último jogo do Flamengo. Não dá para se fazer futebol só na emoção. Então, assim, o Gabigol ele já vem numa queda de nível desde 2023. Acho até que nas últimas duas partidas ele